Tudo bem? Então vamos lá. Os conceitos de movimento e repouso. O que é movimento? Movimento é quando entre os referenciais, tudo depende de um referencial. Quando entre os referenciais há mudança de posição com o passar do tempo. O que é repouso? Quando não há. Então, depois eu vou deixar o crédito aqui dessa animação, que não foi feita por mim, eu tirei no YouTube. Então vejam só. Olha aqui essa bolinha aqui, ó. Apesar de ela estar se movimentando, com o passar do tempo ela não está mudando de posição. Então, em relação ao trem, ela está em repouso. Porque não está havendo a mudança de posição. Seria a mesma coisa se você estivesse ali. Agora, olha os prédios lá com relação ao trem. Com o passar do tempo, elas estão mudando de posição. Olha só ali, deu até um movimentozinho ali de soltar ali, né? Um arco de parábola. Então, gente, em relação ao prédio, esse trem aqui que a gente está representando, ele está em movimento. Então, sempre assim, se houver mudança de posição com o passar do tempo, a gente diz que ele está em repouso. Se não houver, a gente diz que está em movimento. Se não houver, a gente diz que está em repouso, ok? E sempre que você soltar, em relação a quem solta, será uma reta vertical. Em relação a quem vê, a quem observa, um arco de parábola, ok? Então vamos aqui aos nossos exercícios da nossa apostila, que diz assim: o prédio que se localiza no ITP está em movimento em relação à Terra? Não, em relação à Terra ele está em repouso, porque com o passar do tempo não há mudança de posição. Mas em relação ao Sol, em relação ao Sol eu digo que ele está em movimento, porque há essa mudança de posição. Você dentro de um carro a 100 km por hora, em relação à estrada você está a 100 km por hora. Em relação ao carro, isso é em repouso. Tanto é que quando o freio do carro é acionado, você vai para frente. Por isso que você tem que ter o quê? O cinto de segurança para acontecer esse breque. Então vejam só aqui, ó. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que... Note, não foi falado nada para você. Então... o ponto descreve uma trajetória circular. Como é que você vai afirmar se não foi te dado uma referência? O ponto está em repouso, o ponto descreve uma trajetória elíptica, o ponto descreve uma trajetória parabólica. Como você vai saber se você não foi te dado nenhuma referência? A trajetória descrita depende do referencial adotado e essa é a nossa questão correta. Ok, gente? Então vejam só. Olha aqui, ó, um avião voando horizontalmente deixa cair uma bomba. Desprezando a resistência do ar, escreva qual é a trajetória da bomba. Ora, vamos olhar ali a trajetória da bomba. Ele soltou uma bomba. Em relação a quem solta, será sempre uma reta vertical. E a quem observa, será o quê? Porque foi solta, né? Ela vai um pouquinho para frente, né? Logicamente, depois vai cair. Então, será um arco de parábola. Então, em relação ao referencial fixo na Terra, uma reta... na Terra, um arco de parábola. E em relação a um referencial fixo no avião, se fosse um ônibus, né? Nesse caso, um avião, será uma reta vertical. Mas tudo depende sempre do referencial. Note só o quarto problema, diz assim: um carro em movimento sobre uma estrada plana e horizontal é acompanhado por um helicóptero que se mantém sempre acima do carro com a mesma velocidade. Eu sou um cara que desenho muito bem, vou desenhar aqui, mas você não vai tentar fazer esse caso porque você não vai conseguir desenhar, né? Então aqui está, né, o nosso helicóptero e o carro. Perfeito meu desenho, né? Então note, se este helicóptero se mantém sempre acima do carro, isso quer dizer o quê? Que um em relação ao outro estão em repouso, porque eles estão à mesma velocidade. Não vai haver alteração de mudança de posição com o passar do tempo. Nem que ele saísse daqui, saísse de lá, não importa. Por quê? Porque não vai haver essa mudança de posição em relação a eles. Então na letra A diz assim: em relação ao carro, o helicóptero está em repouso ou em movimento? Logicamente está em repouso.
repouso. Por que em repouso? Porque não há mudança de posição, tá? Então o helicóptero e o carro. Agora diz assim, se o helicóptero deixar cair um objeto qualquer, qual será a trajetória do movimento desse objeto? Ora, isso depende, como a gente viu nesse problema aqui. Depende por quê, professor? Depende do referencial adotado. Se for em relação a quem está no helicóptero, uma reta vertical. Se for em relação a quem está, por exemplo, ou até mesmo quem está na Ferrari, ali, ó, é um Ferrari ali. Se for em relação a um observador que está aqui num ponto fixo da Terra, vai ser o quê? Um arco de parábola. Então tudo depende de um referencial, ok, gente? E uma coisa assim importante para a gente dizer para vocês assim, ponto material. O que é ponto material? Ponto material é algo que para determinado estudo suas dimensões são insignificantes. Beijão, paz e bem.